Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Saudações em Cristo Jesus, do presidente da nossa convenção, pastor Arnaldo Candeias, e também dos demais componentes da mesa diretora. Eu aproveito o ensejo e vos envio saudações do meu pastor presidente, o pastor Kemuel Sotero Pinheiro. A lição de hoje tem um tema muito interessante. Uma igreja cheia de amor. O texto áureo fala-nos da seguinte forma: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Atos 4:32. A verdade prática: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 4, versículos de 32 até o 37. Quando nós estamos falando de amor, uma igreja que ama, jamais esquecemos que em 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, fala sobre os dons espirituais. Porém, o capítulo 13 é o capítulo inteiro separado para esse dom espiritual, o amor. O amor é um dom de Deus. Portanto, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela possui esse dom, o dom do amor. E no primeiro ponto da nossa lição está assim: o amor manifestado na comunhão cristã. O versículo 32 é claro em nos dizer que a multidão dos que criam, olha essa expressão, a multidão dos que criam. Então, aqueles quase 120 irmãos estavam ali reunidos, né, por ocasião da descida do Espírito Santo, mas Deus derramou um poder tão grande que na pregação de Pedro, quase 3.000 almas se convertem. Então, o amor é uma manifestação do Espírito Santo, levando a igreja a crescer. Pedro prega a palavra ali e quase 3.000 almas se convertem, proporcionando assim crescimento à igreja. Quando a igreja há amor, o Espírito Santo ele flui na igreja, convence os corações. Pessoas que têm comportamentos difíceis, mas ao chegar numa igreja que ama, ela é alva, né, do profundo amor de Deus, e o Senhor a transforma. Então começa a haver crescimento na igreja por causa do amor. No segundo subponto do ponto 1 ainda da lição está assim: os desafios do crescimento. Em Atos 6 e versículo 7, ela se multiplicava. Diz aqui que a igreja se multiplicava. Por quê? Por causa da manifestação do amor na igreja. A ponto do próprio Paulo dizer em Colossenses, capítulo 3, versículo 14, que o amor é o vínculo da perfeição. Já Paulo, ainda escrevendo em Romanos 5:5, diz que Paulo diz aqui assim, que o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. Romanos 5 e versículo 5. Muito bem. Depois que já vimos que a igreja ela cresce pela atuação do Espírito Santo, agora a vida interior do cristão. Subponto 3 do ponto 1. Tá assim, a expressão era o coração e a alma dos que criam. Era um só o coração
e a alma dos que criam. Então, quando nessa expressão de Atos 4:32, que é um, e era um só o coração e a alma dos que criam, ou seja, houve unidade. Então, o amor derramado, né, pelo poder. Primeiro, devemos entender que o amor não é um sentimento, né? O amor é um dom vindo da parte de Deus. E esse amor promove crescimento na igreja. Esse amor é disso aqui que a igreja se multiplicava. Né? Essa igreja continua crescendo. E depois aqui o amor, em terceiro subponto, a vida interior. A vida interior. Aleluia! Glória a Jesus. Então, nessa expressão aqui, a vida interior, nós temos aqui o versículo 32. E a alma e o coração eram um só. Aqui está falando de unidade. Então, quando temos amor derramado em nossos corações, os nossos interesses pessoais, eles são subjugados pelo constrangimento do amor. O amor, ele nos constrange. O amor não se ensoberbece, disse Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12. Melhor dizendo, capítulo 13. 1 Coríntios 13. O amor não ensoberbece, não suspeita mal, não age de maneira irreverente. Por quê? Porque quando o amor, como fruto do Espírito, manifesta na vida do crente, nós próprios colhemos o resultado. Então, a expressão era um e a alma está completamente falando de unidade. Indo para o ponto 2 da lição, o amor como manifestação da graça de Deus. A graça como uma manifestação do Espírito, com grande poder e testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Então, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição. Então, o que era isso? Grande autoridade, ousadia, poder. Aqui está a manifestação da graça via a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo opera e a situação ela fica aqui completamente debaixo dessa bênção do Senhor. Porque diz aqui, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Veja, a graça de Deus manifestando, trazendo ousadia, confiança, intrepidez aos queridos irmãos. O segundo ponto aqui do ponto 2, né? A graça como favor imerecido. Em Atos 4:33 diz assim, em todos eles havia abundante graça. Nos discípulos havia uma ação tão poderosa de Deus e eles estavam tão unidos, né, que quem olhava, quem estava vendo, e o próprio Lucas registra isso em Atos, né, diz assim, em todos eles havia abundante graça. Abundante graça. No ponto 3 da lição, está assim, a manifestação do amor na solidariedade cristã. A busca pela equidade. A busca pela equidade. Aqui, equidade significa, assim, diferentemente da igualdade e equidade, não enxerga as pessoas, assim, diferentemente da igualdade e equidade, não enxerga as pessoas como sendo todas iguais, e por isso busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. Então, o que é em si essa questão da busca pela equidade? É que entre eles não havia diferença entre rico e pobre, entre judeu e não judeu. Não tinha
nada disso para aqueles discípulos, aqueles irmãos e aquela querida igreja. Prioridade e compartilhamento. Essa questão, eles estavam tão juntos e amavam uns aos outros que a prioridade era cuidar um dos outros, a ponto da mãe de João Marcos vender a sua casa e colocar todo o valor à disposição dos apóstolos para que eles distribuíssem com o que cada um tinha necessidade. Então não havia egoísmo. Então numa igreja que ama, não tem egoísmo, não tem o meu, tem o nosso, tem o nosso. Então, você já parou para pensar se na igreja que você serve tem esse dom, o dom do amor? Ou você percebe lá uma disputa de cargos, ou você percebe uma disputa de posição, até de assento, ou as pessoas compartilham, levantam-se. Há igrejas que as pessoas se sentem donas do lugar. Mesmo se chegar um visitante, a pessoa tem tanta falta de amor que ela é incapaz de levantar do seu lugar para ceder o seu lugar para um visitante. Falta isso aqui, ó, prioridade e compartilhamento. Não prioriza um visitante, um pecador, alguém que vai... Não, a pessoa pensa nela, chega mais cedo, ocupa o seu lugar e, ó, ninguém me tira daqui eu não saio, esse lugar é meu. Há pessoas que arrumam uma confusão e é capaz de pedir carta de mudança se alguém sentar no seu lugar. Às vezes, sou procurado pelos diáconos para falar que as pessoas, mesmo eles pedindo para ceder o lugar para o visitante, as pessoas não cedem. Acham ruim, até brigam com o diácono. O que está faltando? Amor, prioridade e compartilhamento. No ponto 3 da lição aqui, no ponto 3, e subponto 3 também está assim, um exemplo de voluntariedade. Um exemplo de voluntariedade. Aqui em Lucas, ou melhor, em Atos 4 e 34, está no texto, né, da leitura em classe, está assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que foram vendidos e depositavam aos pés dos apóstolos, repartindo-as cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então, havia exemplo e voluntariedade. As pessoas eram voluntárias, trabalhavam para poder ajudar umas às outras. Então, com esse tema, a igreja que ama, nós podemos concluir que onde há amor, há crescimento. Onde há amor, as pessoas superam os desafios que vão surgindo, porque a igreja multiplicava, tanto que crescia. Depois havia unidade, vemos isso na expressão, e era o coração e a alma dos que criam. Havia unidade na igreja. Havia mais o quê? A manifestação da graça de Deus era manifestada no poder, né? Ou seja, quando há amor de verdade, o Espírito Santo opera de tal forma que as pessoas recebem ousadia para falar, autoridade em Deus para usar os dons espirituais, porque o amor é um dom espiritual. A graça de Deus como favor imerecido. Aqui diz a Bíblia que, no versículo 33 de Atos 4, que em todos eles havia abundante graça. Todos pregavam, todos oravam, todos eram cheios de Deus, e todos impunham as mãos dos enfermos e o Senhor curava. Ou seja, havia abundante graça. Quem chegava na igreja era impactado com a graça de Deus na vida deles. Aí o terceiro ponto da lição, para terminar, a manifestação do amor na solidariedade cristã. Aqui, quando eu falei na busca da equidade, né, não havia diferença de classes sociais, todos estavam unidos ali. Havia compartilhamento, quem tinha vendia e distribuía com quem não tinha. Isso era feito de maneira voluntária. Então, portanto, chegamos à conclusão dessa lição,
que hoje, mais do que nunca, está faltando esse dom na igreja, o dom do amor. A igreja precisa ser tão espiritual, ser tão envolvida com o Espírito Santo, para que ela tenha amor. Amor é o fruto do Espírito, amor também é um dom espiritual. Que Deus nos abençoe. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.